Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou dar orientações para vocês sobre a semana do segundo dia do Enem. O que vocês devem fazer nessa semana para conseguirem aumentar o seu desempenho e garantir mais questões lá no dia da prova. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ e já tive nota suficiente para ser aprovado em todas as federais de medicina do país. Aqui nesse canal eu ajudo vestibulandos a conseguirem a melhor nota possível na prova do Enem, para que também sejam aprovados na Universidade dos Sonhos. Então, começando falando aqui sobre o que é mais importante você fazer nessa semana do segundo dia, é você esquecer totalmente o primeiro dia de prova. Então, galera, não adianta você ficar se lamentando, ficar se preocupando com gabarito extraoficial, com mandar sua redação para ser corrigida pelo cursinho. Galera, esse não deve ser o seu foco. A prova do primeiro dia ela já foi, não tem como você adivinhar a sua nota na redação do Enem, independentemente do gabarito extraoficial, eles sempre erram muito, e mesmo que você saiba ali mais ou menos como é que foi o seu desempenho, isso não muda o fato de que você vai ter que estudar pra caramba pro segundo dia nessa semana. Então, ao invés de você ficar dedicando a sua energia pro primeiro dia, que já foi, que não vai fazer nenhuma diferença você ficar especulando quanto que você vai tirar e tal, foca no segundo dia, foca em dar o seu melhor nessa semana para conseguir um bom desempenho no segundo dia. Porque se você foi mal no primeiro dia, você compensa esse desempenho no segundo dia. Se você foi bem no primeiro dia, você garante totalmente a sua aprovação no segundo dia. Então não adianta você ficar focando no primeiro dia já foi, agora vamos direcionado para o segundo dia de prova. Tendo em vista que você esqueceu totalmente o primeiro dia de prova, eu recomendo para vocês que façam no mínimo 3 simulados do segundo dia essa semana. Eu recomendo que sejam os simulados, as provas antigas mais recentes do Enem. Então, Enem 2023, Enem 2023 PPL e Enem 2022 PPL. Pode ser outros, dependendo ali se você já fez essas provas, mas eu recomendo que você faça algumas dessas mais recentes. Por quê? Porque é o mesmo banco de questões utilizado para a elaboração do Enem de 2024. Muito provavelmente os mesmos elaboradores de questão. Então, leva como base essas provas, faz um simulado delas e cronometrando o tempo. 5 horas de prova para o segundo dia, sabe? Para você treinar a estratégia, você treinar pular aquelas questões difíceis, seu manejo de tempo, é muito importante que você faça pelo menos 3 dias de simulado nessa semana do segundo dia. Tão importante quanto fazer esses simulados é você corrigir também. Então logo depois da prova já corrige, ou na manhã seguinte você já corrige e tal, para você verificar onde que você está errando e poder realmente sanar essas lacunas que você está tendo. E outro ponto muito importante para o segundo dia, você precisa retomar aquelas matérias que são mais incidentes, que com certeza vão cair na prova. Por quê? Tanto para você ganhar velocidade nessas matérias e você poder focar a sua energia em outras matérias que você não domina ainda, quanto para você já garantir uma grande quantidade de acertos, já que a maior parte da prova do segundo dia do Enem se concentra em poucos assuntos. Então, se você domina totalmente esses assuntos, você já consegue mandar bem na prova. Eu montei um material de revisão, que é o Revisa Turbo, em que você tem a teoria completa dos assuntos mais incidentes do segundo dia do Enem, de física, química, biologia e matemática. Então a teoria explicando como que essas matérias caem no Enem, listas de questão direcionadas do Enem dessas matérias. Então fazendo essas listas de questão, você já vai entender o padrão de cobrança do Enem para cada respectivo conteúdo que mais cai na prova e gabarito comentado, para você entender realmente onde que estão seus erros, quais que foram seus erros e verificar qual que seria o raciocínio correto para resolver a questão. Você não precisa ficar procurando no YouTube, no Google, resolução da questão, que a gente já te deixa com o gabarito comentado. Além disso, você ainda tem um direcionamento de aulas resumo, aulas de revisão para essa reta final, para esses conteúdos que mais caem no segundo dia. Então, fazendo o material, você consegue cumprir ele ali em 2, 3 dias focado e vai dominar as matérias mais incidentes do segundo dia, garantir às vezes 20, 30 acertos a mais lá na hora da prova, tá certo? Então, dependendo do seu nível, você consegue garantir muitos acertos e se você já está num alto nível de proficiência, você consegue garantir mais velocidade nessas questões para você conseguir focar em outras questões mais difíceis. Então, com certeza, usar esse material vai te favorecer bastante, tanto em velocidade de prova, quanto também em capacidade de acertar mais questões, porque é só aquilo que mais cai realmente na prova do segundo dia. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, a gente deve subir o preço dele essa semana, mas por enquanto,
tá menos de R$ 50. Então, menos de R$ 50 você vai ter teoria completa dos conteúdos que mais caem no segundo dia, lista de questão direcionada, gabarito comentado e direcionamento de videoaulas resumo. A gente ainda vai fazer uma mentoria ao vivo com os alunos do Revisa para vocês verem os modelos de questão, os padrões de questão que mais caem na prova do segundo dia. Então, vai te ajudar bastante a acertar mais questões ali na prova. Então, link está aqui na descrição para quem se interessar, com certeza vai valer muito a pena. Galera, continuando sobre simulados, após a correção dessas provas, é importante que você identifique quais matérias que você está errando, justamente para você direcionar uma revisão específica para essas matérias. Eu recomendo que vocês façam listas de questões maçantes sobre esses conteúdos que você está errando, justamente para que você consiga preencher as lacunas desses conteúdos e chegue na prova o mais bem preparado possível, preparado para acertar diferentes questões com diferentes ângulos de cobrança aí dessa matéria específica que você errou. Se for necessário, faça uma retomada teórica desse conteúdo, então veja um resumo dele, veja uma aula de revisão, justamente para que você consiga retomar, entender a teoria desse conteúdo e acertar nas questões da prova. Então é muito importante que você faça essa revisão direcionada pelos seus erros e você deve priorizar, ver aquelas matérias que elas são mais incidentes e mais simples. Então assim, cara, você tem uma matéria ali de eletromagnetismo, né, que você não domina, e uma outra matéria de ondulatória que você não domina, você tem que ir para ondulatória, que é muito mais simples de entender do que eletromagnetismo e cai muito mais na prova. Então você tem que ter essa noção também para você poder priorizar aqueles assuntos que vão te entregar mais nota e que você consegue dominar em um menor espaço de tempo. Então a gente quer maximizar os nossos resultados num curto espaço de tempo nessa semana e é importante você levar em consideração esse princípio da priorização de acordo com o grau de dificuldade da matéria e o grau de importância, o quanto que ele cai na prova do Enem também. Outro ponto muito importante que eu fiz durante a minha preparação na semana do segundo dia foi pegar áreas isoladas de simulados ali de matemática e de natureza e encaixar na minha rotina. Então, por exemplo, eu precisava de uma nota muito alta em natureza. Então eu peguei áreas isoladas de simulados SAIS e eu fiz durante a minha semana. Por que áreas isoladas? Porque é mais tranquilo de fazer do que uma prova inteira, então eu conseguia fazer num menor espaço de tempo. Eu treinava uma área do conhecimento específica e eu fazia a correção de forma mais rápida, logo depois que eu terminava de fazer a área isolada. A gente sabe que quando a gente faz o simulado completo, muitas vezes a gente sai de lá morto, nem consegue corrigir. Então, fazendo área isolada, você consegue realmente fazer uma correção logo depois e tem um enfoque maior na área do conhecimento que você mais precisa. No meu caso, era ciência de natureza. Então foi uma excelente forma de revisão ativa. Outra coisa que pode ajudar também é você fazer listas de revisão global com as questões que você já errou nos simulados. Então você tira uma foto dessas questões, você seleciona num filtro de questões, caso você tenha, justamente para você retomar esses conteúdos errados e não correr o risco de errar novamente no dia da prova, para que essas matérias elas fiquem na sua memória de curto prazo. Então exatamente preenchendo essas lacunas que você talvez ainda tenha. E um ponto fundamental na semana do segundo dia é você não se exceder demais. Eu sei que vocês devem estar num cansaço extremo, mas e quer dar aquele gás e tal, mas galera, não fica nessa de trocar a noite pelo dia, de deixar de dormir. A prova de exata de ciência de natureza exige uma atenção muito grande do candidato. Então, você precisa realmente ter uma boa noite de sono, você precisa estar descansado para você ter o seu melhor desempenho nessa prova, sabe? E além disso, se você dorme mal, se você fica muito cansado, você fica mais vulnerável emocionalmente também. Então, não se exceda demais. Eu sei que às vezes dá vontade de fazer tudo aí nessa semana, só que, cara, se você se exceder demais, vai ser pior, você não vai conseguir absorver os conteúdos da forma como deveria, pode ficar exausto lá no dia da prova, ter problemas emocionais, então respeite os seus limites e preze por uma boa saúde nesse segundo dia. Coma saudável, beba água, durma ali nos momentos certos. Eu sei que isso são dicas clichês, mas são dicas clichês que fazem muita diferença, principalmente para aquela galera que é mais vulnerável emocionalmente, tá certo? Então, respeite o seu corpo, respeite a sua saúde para que você chegue na sua melhor performance no segundo dia de prova. Então, pessoal, esse foi o vídeo, essas são minhas orientações para vocês da semana do segundo dia. Comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida, vou responder vocês e tal, e deixa o seu like no vídeo
para fortalecer aqui o canal, tá certo? Se essas dicas te ajudaram, se inscreve para receber o melhor conteúdo para essa semana do segundo dia, que vai ter muito conteúdo bom aqui no canal. Não tô brincando, vai ter muito conteúdo para ajudar você. E para quem se interessar, o link do Revisa Turbo vai estar aqui na descrição para vocês fazerem a revisão dos conteúdos que mais caem no segundo dia de prova do Enem, garantirem várias questões. Então, pessoal, no mais é isso. Tamo junto e até a próxima.